Então, para a gente iniciar esse módulo, a gente precisa entender um pouco da irrigação cerebral, que vai trazer para a gente as principais artérias que levam o sangue para o nosso cérebro e que, se acontecer alguma alteração nela, a gente pode ter determinadas áreas que podem ser afetadas, alguns sinais específicos vão aparecer no nosso exame físico. E aí, quando a gente fala dessa vasta estrutura, né, de irrigação arterial, a gente fala principalmente do polígono de Willis, que é ele, o cara que conseguiu descobrir a respeito de quais são as artérias principais que a gente tem. E aí esse cara, ele falou pra gente algumas artérias principais, desde o inicinho até o final. Então, quais são elas? A gente tem, inicialmente, a artéria vertebral, e aí essa artéria vertebral, ela vai se juntar. Quando ela se junta, ela vai formar a artéria basilar. Isso é interessante falar esse início, porque a gente entende que esse começo é basicamente a irrigação do tronco encefálico, que a gente sabe que a partir do tronco encefálico a gente tem a saída de alguns principais nervos cranianos, os pares cranianos. E isso é importante a gente falar, porque a gente vai entender se a gente tiver um processo isquêmico ou um processo hemorrágico naquela região, o paciente vai ter algumas alterações específicas. Então, continuando esse caminho, né, dessa irrigação, a gente tem a artéria basilar, e dessa artéria basilar ela vai formar dois ramos, que são as artérias cerebrais posteriores. Dentre essas artérias cerebrais posteriores, ela vai fazer uma comunicação com a artéria cerebral média, que é um ramo bem importante da artéria carótida interna. Ponto. Por que a gente tem que entender isso? Porque a gente fala da carótida interna, que ali sai do nosso arco aórtico, né, principalmente aquela região, e aí a gente entende que esse ramo ele pode ser ocluído de duas formas. Tanto ali inicialmente na porção inicial, ali na artéria cerebral média, na porção final, na verdade, quanto na porção inicial, ali na artéria carótida interna. E isso vai mais ou menos direcionar nossa conduta futura. Continuando, a gente tem uma artéria que vai comunicar tanto a artéria cerebral posterior como a artéria cerebral média, que se chama artéria comunicante posterior. Continuando esse ciclo, a gente vai ter a artéria cerebral média, que ela vai ser ramo também da carótida interna e, consequentemente, a gente vai ter lá na porção final uma artéria também comunicante anterior que vai ligar esses pontos. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, por exemplo, a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar principalmente a região occipital da minha cabeça, do meu cérebro, meu córtex occipital. E isso fala muito a respeito que nessa região, se a gente olha a questão anatômica, a gente entende que nessa região existem mais áreas que são relacionadas à visão. Então, um paciente que tem uma alteração, uma isquemia, uma hemorragia nessa área, ele vai ter alterações visuais. Pega o macete. Daí, o que a gente precisa entender também? Que a artéria cerebral média, ela vai ficar no ponto médio do nosso cérebro, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E isso é importante porque ela vai tanto ficar na porção externa quanto na porção interna. Então, essa região ali, aquela área vasta de regiões onde vai acabar fazendo funções cerebrais, funções motoras principalmente, que vão estar alteradas quando a gente tem um processo isquêmico nessa região. Já a artéria cerebral anterior, quando a gente fala mais do lobo frontal, a gente fala mais de áreas motoras, áreas do movimento. E isso é importante a gente entender porque posteriormente no nosso sinal, nossos sinais clínicos, no nosso exame físico, a gente vai conseguir identificar isso.